Vai todo mundo. Então eu não vou. Todo mundo que é meu amigo, Vou vai. levar a filharada inteira. Pô, bicho, eu vou te falar, hein? Você vai arrasar? Não sei, cara. Faz direito. Pelo menos Eu até tenho a Maria três Paula chances faz de bem. arrasar, né? Posso arrasar ou no texto, ou na direção, ou na atuação. Opa! Você chance de arrasar, olha aí! Por onde ele passa é ótimo. Aqui é muito bom que pode bater Eu tô a cabeça. vendo, eu tô vendo que tem aqueles que primeiro não aqui. sabem Bem, Parabéns. Bom. Fala aí, Vai. Tá bom? Bem-vindo aí. Não confia no velho. Não, não tô dando essa ousadia, não. É só um cumprimento, né? E tchau, Não é? né? É isso aí. Cumprimento e Ó, sai aqui tá não prontinho pra trabalhar. cortar a cabeça. Pronto. Aí, prazer enorme estar aqui com Muito vocês. convidado vem, a gente tem que dar uma antecipação pra depois fazer o curativo, porque geralmente Entendi. corta e tal. O cara tem que fazer um curso, né? Pra passar aqui. Tem, por esse, na hora né? de levantar, Por até esses tem que tomar um... tentáculos. Bom, pessoal, nós estamos aqui com nada mais, nada menos do que Ailton Graça. Esse cara dispensa apresentações, é ator, cantor, presidente de escola de samba. O meu medo é cantar. O meu medo é cantar. Eu finjo que sou cantor. É presidente de escola de samba também, né? Sou presidente Aí, de tá escola de vendo? Não tô samba mentindo aí. Tá chique. É, né? da Lava Pés, não é? Da Lava Pés, Não é a cara. escola que tem mais título no Carnaval Paulistano? Ela acumula 15 títulos, né? Quando o carnaval ainda não era oficial, e ela acumula também, porque assim, algumas escolas, elas eram blocos e cordões, elas não eram escolas de samba. Então elas não competiam. Então a Lava Pés competia, né? E ganhava fácil. Então a Vai, Camisa. Não, Rosas não tinha ainda, eu tô falando das mais antigas, né? Mais antigas. Que é a Camisa e o Vai. Tá. Morro da Eles Casa não Verde, começaram já também, tinha. mas eles não começaram como... O Morro começou como escola, mas as outras, a Vai e o Camisa começaram como cordões, né? A única escola que começou como escola de samba foi a Lava Pés e depois de um tempo, a Nenê da Vila Matilde. Então, as mais antigas como escola de samba é a Lava Pés e a Nenê da Vila Matilde. Mas a Lava Pés não é a mais antiga, né? Ela é mais antiga ainda em atividade. Ah, Teve uma escola de samba em 35, que foi a primeira de São Paulo, né? E ela ficou 2 anos viva, e a Lava Pés começou em 9/2/37. Olha aí, rapaz. E aí a Lava Pés, quando ela foi ganhando esses títulos, já era a Liga da Escola de Samba? Como Não, é que- não tinha nada disso. Não Não. tinha essa organização. Os desfiles ainda... Porque os desfiles tiveram vários locais, né? O desfile da escola de samba teve Vale do Angabaú, teve no Ibirapuera, Ah, Ibirapuera teve no também teve? Ibirapuera Não sabia. também, né? E depois ele teve na Tiradentes. São João, Tiradentes, e depois, com a Irondina, foi criado na Aí, década de 80, Sambódromo. né? Foi criado o Sambódromo. Aí tudo foi para lá. Mas antes os desfiles eram em outros locais, né? Tiradentes, eu sou dessa da época, época do não. Tiradentes. Não, Eu sou da época do Tiradentes, eu sou. para Tiradentes com eu sou. isso. Mas, cara, São João, Vale do Não, Angabaú, isso aí não. né? Ibirapuera. Quando eu vejo os meus mais velhos falando isso, eu falo, cara, mas como era isso? Né? Como era ter Cara, uma escola de Ibirapuera é samba? novidade pra mim. Eu porque também não Eu tinha. tinha uma leitura de que Ibirapuera era um lugar tão burguês assim. Não imaginava que tinha uma festa popular assim que ocupava ele. Eu acho que era na época ele nem era tão burguês assim. Para nós ele é agora, né? Pode ser. Mas acho que na época era joga isso pra lá, essas coisinhas desses caras, essas festinhas populares, coisa de preto, joga ali naquele cantinho que não era nada. E hoje virou o Ibirapuera. Né? Que talvez na época o centro já era uma coisa. Já era uma Aqui coisa não. mais. Aqui na São João não, joga na Ibirapuera. Era uma Sim, coisa. pode Pode faz ser. mais Os sentido. meus mais velhos me contam que na São João, quando tinha o desfile das escolas de samba ali, porque era um ato de resistência, né? Uhum. As pessoas jogavam urina, jogavam cocô nas pessoas Caraca, que estavam desfilando. Que tão... O samba passou por tudo. Hoje é legal falar, né? Hoje é glamuroso falar, tô no samba, sou rainha, eu sou, sei lá, o primeiro ripa, o primeiro... Mas a estrutura da escola de samba, a resistência dos meus mais velhos lá atrás, nossos ancestrais, para manter o samba vivo, foi cruel demais. As pessoas hostilizavam. Porque o samba vinha direto do terreiro, né? Ele não é o que é hoje, ele vinha direto do terreiro. Em São Paulo, ele teve uma outra formação que veio lá de Pirapora, mas ele era uma coisa ligada às nossas religiões da diáspora, né, africana. Então, Sim. de outra Eu já ouvi dizer, eu não sei se é verdade, que o samba, na verdade, ele nasceu
de uma tentativa das pessoas ali de terreiro e tal, de desviar um pouco a perseguição que existia religiosa. Então, então vamos começar a falar de amor e tal, mas aí não era. Aí surgiram os outros instrumentos ao invés do atabaque e tal. É verdade isso? É que assim, tem muita. Todas essas histórias, elas têm um pingo de verdade lá no finalzinho, elas têm um Sim. pingo de verdade. O que acontece? Que a história, toda a história do mundo do samba, ele tem uma herança maior que é a oralidade, que é uma herança que a gente carrega desde a África, a oralidade dos nossos griots. Então tudo é contado, é narrado, é contado, não tem registros oficiais de algumas coisas. Mas dentro da oralidade, quando a gente vai perguntando para os nossos mais velhos, o samba tem milhões de vertentes. Em São Paulo, quando eu digo que ele começou em Pirapora e começou com esses festejos lá, é porque tem alguns relatos de algumas pessoas, e tem isso gravado até num trabalho do Plínio Marcos, que era um grande pesquisador também de samba em São Paulo, relatos do seu Geraldo Filme, que para mim foi o maior de todos os sambistas aqui de São Paulo. E o Geraldo conta que quando lá em Pirapora não dava as festas religiosas cristãs, as pessoas não podiam frequentar dentro da igreja. E como era recente toda essa história da libertação dos escravizados, então eles criavam um barracão, né, do lado. Então não podia festejar dentro da igreja, né, as festinhas que tinham desses cortejos, como eles eram montados. Então a negrada ia para aquele barracão e fazia do seu jeito. Então ele fazia do seu jeito. Então os batuques, né, tem uma linha que o samba veio do jongo, veio da umbigada, veio dessas outras estruturas de manifestação, sacro e profana, que é o universo das religiões africanas. Então tinha essa junção. Então tinha que ter um batuque, tinha que ter uma fogueira. Ao mesmo tempo que a gente rezava, a gente bebia. Então essa é a nossa maneira de manifestar. E os tambores estavam lá. Então começou a se festejar muito. Por isso que foram surgindo muitos cordões, né? E muitos cordões que, às vezes, de uma certa maneira, carnavalizavam um pouco como eram aqueles cortejos da dita realeza. Quando você falou da São João e da própria Paulista, eles tinham seus casarões, eles tinham uma estrutura meio europeia, né? Queriam copiar essa coisa europeia. E no Rio de Janeiro teve uma outra história que, assim, além de ter todos os batuques dentro do terreiro de Tia Seata, né, o samba começou na Bahia, né, ali no Recôncavo Baiano, em Santa Amaro, em Cachoeira, e aí ele passou por outros lugares, né, e foi chegando no Rio de Janeiro. Passou por Minas, veio um pouco de sotaque de outros lugares e chegou no Rio. Quando ele chegou no Rio, a grande contribuição do Rio de Janeiro, além do samba de pagode que ele tem, é ter criado o samba de escola de samba, essa estrutura de escola de samba, que a nossa não era assim. E aí que a Lava Pés entra, ia para lá, viu os desfiles da Estácio de Sá, da Deixa Falar, começaram a ver como era a estrutura e veio trazendo essas coisas para cá, porque aqui não tinha era quase que uma imitação de corte, fruto dos maracatus. Então tinha o rei, a rainha, o pajem, o anjinho. Isso era mais ou menos como a gente fazia esses cortejos. Essa coisa de comissão de frente, mestre-sala, porta-bandeira, veio junto com o seu Dionísio Barbosa, que foi um dos fundadores lá do Camisa Verde e Branco, e veio com a nossa matriarca, com a Madre Eunice. Ela foi trazendo essas coisas e aí foi transformando a estrutura da escola de samba. Pô, que legal, hein? Fala demais, gente. Nossa, Não, mas é uma puta aprendizado. Já tem uma outra coisa que é legal, que é assim, as escolas de samba, por que a gente fala e afirma que elas vêm de terreiro? Porque existem batidas de caixa, né, que são características de determinadas escolas e que elas tocam lá na sua célula principal, elas tocam para um determinado orixá, como é o caso da Portela, que tem uma batida de caixa que você vai pesquisando, vai fuçando, você vê que ela tocava para Oxóssi, né? Tem o jeito da batucada da Mangueira, que às vezes lembra um jeito de se tocar para Xangô ou para Yansan,
né? Caraca, Então mano. tem uma coisa lá atrás. Por quê? Porque antigamente os terreiros e aonde se começou as escolas de samba, eles tinham uma bandeira, um pau de fita, e as fitas eram características de um determinado orixá. Foi assim também. Então você olhava para um terreiro, tinha uma bandeira, uma fita azul, você falava, ali é o Oxóssi, ou é a casa de Iemanjá. Então você ia porque o batuque Uhum. era referente a isso, entendeu? Aham. Aquele é vermelho, aquele terreiro lá, toca para Xangô, para Yansan, vamos colar lá. E as pessoas iam colando, e era uma coisa. Cara, tem uma coisa que reúne essa coisa da festa, né? Essa coisa da pelvis, do transpirar, do celebrar, do sagrado e do profano junto, que fascina. Isso é genuinamente nosso, né? Da nossa ancestralidade, e o brasileiro ama essa estrutura. Por isso que o carnaval é a maior festa popular a céu aberto do mundo. Não tem nada igual. É. Não tem nada igual. Que alguns falam, é uma ópera. Não. É terreiro na avenida. E Que quando que delícia, o carnaval ele começou a. É o que você falou, hoje a escola de samba, o carnaval, a avenida, ele tem o seu glamour. Quando que ele começou foi quando começou a ser televisionado o desfile? Não, cara, foi quando ele. É horrível falar isso. Foi quando ele começou a ser apropriado. Sim. Entendeu? Foi quando ele começou a ser apropriado. E aí, nessa apropriação, as pessoas que foram ficando à frente das escolas de samba, elas foram deixando a escola de samba de uma certa forma mais palatável para quem estava assistindo, né? Ou para quem iria lá curtir. Então ela foi, de uma certa forma, se adaptando para que, de alguma maneira, a corte ou os poderosos Uhum. pudessem participar daquela festa. Porque aquela festa, se a gente pensar, essa festa foi ganhando adesão popular. Ela Sim. sempre foi popular. Então, se você pensar que as escolas de samba, quando tinha, pegando um pouco a história do Rio de Janeiro, quando tinha ali aquele desfile da corte, né, com Dom Pedro e todas as pessoas nos seus carrões, então as pessoas iam e aplaudiam aquilo. Achavam, passando lá, Dom não sei o Pedro, que Dom e tal. Né? Então eles tinham essa estrutura Aham. que não era uma estrutura, era uma estrutura de você estava indo para ver a realeza desfilando, né, com aqueles carros e aquelas roupas e os carros cheios de flores, né? Aí você olha aquilo e você fala, legal, mas como é que... Mas você tá batendo palma, quase que obrigado, mas aí como é que você faz 3, 4 quarteirões para trás? Você faz de uma certa forma, você vai criticar ou mimetizar aquilo que você está vendo. Então você olha aquilo e fala assim, pô, como é que eu faço um carro? Não tem carro? Cara, tu pega um carrinho de feira, põe alguém ali em cima, Caraca, mete velho. flores e vai brincando. Eu sou a rainha, eu sou a condessa. E vai levando aquilo. Aham. E vai levando aquilo. E aquilo foi sendo adicionado com as nossas... com a nossa religiosidade, e aí ela foi ganhando proporção, porque, tá legal isso, mas vamos trazer o tambor. E aí você pega um pouco do jongo, você pega um pouco do maracatu, você pega um pouco dessas outras linhas, e ele virou o carnaval, porque tem um traço que é importante também da cultura brasileira, que eu acho que a gente, pensando até nessa coisa da Semana de Arte Moderna, que a gente... uma das nossas características é a gente pega aquilo que está ao redor e transforma em nosso. Então, se hoje a gente pensar que a capoeira, né, só para tentar fazer Sim. uma ponte para a gente entender, se a gente pensar que a capoeira tem hoje um golpe chamado Shaolin, esse golpe é do Kung Fu, não tem nada a ver com a capoeira. Caraca. Né? Mas a capoeira, olha aquilo, esse golpe dá para sair de uma meia lua de compasso e fazer um Shaolin. Ela passou a ser nossa. Agora é da capoeira. E chama golpe. Shaolin na capoeira também? Chama Shaolin. Das pessoas, faz um Shaolin. Aí eles fazem uma manobra que é um mortal que se dá num determinado momento que você está fazendo capoeira. E passou a ser incorporado na capoeira. Né? Isso na nossa música, quando a gente começou a trazer a guitarra. Então, é uma característica nossa incorporar isso. Então, tudo tá junto. E a nossa religiosidade ancestral da diáspora africana, ela junta tudo. Né? Foi assim que surgiu a Umbanda, foi assim que está surgindo a Umbanda junto com Candomblé, com porque uma característica nossa. Então, quando você vê aquilo lá
ela surgiu de um lado de uma crítica, né, social, de você fazer uma crítica, uma crônica, né? Você fazer uma crônica, desfilando uma crônica e falando, olha como é que o Dom Pedro passou, olha como passava não sei o quê, e fazia aquilo com música. E às vezes era uma música de uma frase só. E aí foi crescendo lá atrás, com os grandes Mas era. gestores, que eram gestores negros dentro das escolas de samba, Paulo da Portela. Então tinha muita gente que estava ali, né? Cartola, Tia Ciata aqui em São Paulo, né? Madrinha Eunice, Seu Dionísio, Geraldo Filme. Eles foram incorporando essas estruturas todas dentro dessa escola de samba. Com a chegada de empresários, de entretenimento, dos bicheiros, essas pessoas foram sendo colocadas de lado, porque o dinheiro estava falando um pouco mais alto. E aí ela foi ganhando esse glamour, né? A menina negra que estava à frente da bateria, às vezes era, vamos colocar uma celebridade naquele lugar, né? Então uma garota trans, que foi a primeira rainha de bateria da Beija-Flor, foi substituída, né? Essas pessoas vão sendo substituídas para que fique mais palatável para uma para a corte que está ali assistindo, né? A corte, No os fim, a poderosos. corte parou né? de desfilar e passou a assistir. Isso que você está falando, assim, o morro, né? O morro, as comunidades, elas passaram a ficar de fora da direção desse espetáculo. Ah, não, entendi. A direção foi virando uma outra coisa, e aí Em ela alguns lugares de destaque vão indo para essas vão indo celebridades para outros, elites e... vão indo para Não, outros lugares. Porque você contou a história, é a seguinte: primeiro era o rei, o Dom Pedro que desfilava. Que faziam um curso, não era a estrutura da escola de samba. Daí a galera começou a escola de samba. Daí quando o bicho pegou, quando entrou o dinheiro, tirou a galera. A galera, porque lá atrás ela era já, tinha esse curso, mas tinha o batuque, já tinha o jongo, tinha essa coisa do samba, o samba que nem é nosso, veio lá do outro continente, chegou aqui com o samba. Então esse festejo já tinha, né? Se você vai numa umbigada ou num samba chula, você vai ver que as pessoas dançam, a pelve está lá, e o tambor está lá, e a bebida está lá, o festejo está lá, está a tiração, está o canto, está tudo lá, né? Então é uma mistura muito grande de informações até chegar nessa estrutura de escola de samba. Mas quando chegou na estrutura de escola de samba, já chegou com essas lideranças religiosas como Tia Ciata. Essa estrutura meio que foi surgindo a partir dessas pessoas, Paulo da Portela e outros mais antigos. Pô, cara. Sensacional. E você agora coordenando... Há quantos anos que a gente está falando de você como... Não, eu entrei em 2019. Eu desfilo... recente. Eu desfilo desde 7 anos de idade. Então, eu gosto de desfilar e ocupei alguns cargos em estrutura de escola de samba, como mestre-sala. Fiquei no Balé Folclórico de São Paulo, no Abaçaí, mais de 20 anos. Então, eu tenho um profundo carinho em pesquisar as nossas tradições, né, da dança, as danças gaúcha, marrita, enfim, todas essas danças todas. E aí eu fui vivenciando. O vivenciar foi me dando a curiosidade de como é estar à frente de alguma coisa assim. E lendo essa história e pensando nessa história lá atrás, dessas pessoas que construíram esse lugar que ele misturava mais esse sagrado e o profano, foi me despertando esse interesse em ter um espaço assim. E aí fui correndo atrás de algumas bandeiras, que tem um negócio que, assim, algumas escolas, quando elas vão deixar de existir, a gente fala, enrolou a bandeira. E eu estava procurando alguma escola que estivesse enrolando a bandeira para pegar e juntar com todas as pautas das narrativas pretas para tentar levar para esse lugar. E aí eu tive a felicidade de receber da minha irmã Rose Marcondes a Lava Pés, que é a escola mais antiga de São Paulo em atividade. E aí eu estou desde 2019 tentando entender como é que eu junto todas essas informações e transformo aquilo não só numa escola de samba, mas
um quilombo cultural urbano. Somado à pandemia aí, deve ter dado uma... Aí tem tudo isso. Deve ter dado uma A zoada Lava Pés é aí. aqui perto. É, aqui perto. Lava Pés fica aqui no... Aqui, esse nascedor. É na rua Lava Pés mesmo? Era na rua Lava Pés. Nossa. Eu tirei ela daqui e levei ela para o Jabaquara, né? Porque é o lugar onde eu tenho mais alcance, eu conheço toda a região, né? Ali do Jabaquara, mas eu não tô longe daqui, não. Eu quero continuar fazendo aqui algumas ocupações culturais nessa região. E ano que vem nós três vamos desfilar na Lava Pés. Lava Pés. Ano que vem nós estamos na Lava Tá de Pés. brincadeira. Aí me dá essa alegria. Eu já desfilei pra caramba. Meu Deus do Verdade, céu. eu já desfilei. Nossa, é mesmo? Eu já desfilei, já assisti de arquibancada, de camarote. Não, já assisti, eu já assisti lá também. Desfilou em São desfilou Paulo. onde? Desfilei na Beija-Flor, desfilei na Grande Rio. Desfilei na Beija-Flor. Não foi no ano da proibição lá. Porque assim, eu assisti, depois ficou em segundo lugar. Acho que a gente perdeu por meio ponto. A gente Não, mas é a gente, porque é esse pertencimento. É isso que é legal. A gente, quando começa a tocar, né, mano? Quando começa a tocar, Aí quando teve o Você desfile das desfilou nessa campeãs, época? eu assisti da arquibancada e chovendo. Ratos e eu Urubus, tava Lágrima e ali, a ó. Fantasia. Oh, E Joãozinho 30. É uma força. Você desfilou na Beija-Flor inacreditável, também? cara. Não, nunca desfilei na Beija-Flor. Morro de vontade. Fala Seu comigo, Anísio, eu tenho contato. fala contigo. Conversa Não, comigo. eu quero lá. Pô, não é só Vai, levantar. vai. Mas Aqui, aqui você sempre foi da Lava Pés ou não? Não, aqui eu já desfilei em várias escolas. Mas você faz assim, você desfila... Dá pra desfilar numas 3, numa noite? Teve uma loucura, eu fiz uma loucura quando eu era passista, né? Eu e um já falecido amigo, que era o Tadeu Enroladinho, que tocava pandeiro, a gente um dia cismou que a gente podia desfilar em várias escolas, porque antigamente, quando se desfilava na nossa Tiradentes, a gente que era passista, se você tem uma calça branca, você corria lá você desfilava numa escola, corria na outra escola, porque a outra escola falava assim, quer desfilar com a gente? Ele jogava a roupa em você entrava e ia desfilando. Pô, cara. Então eu fiquei uma madrugada inteira desfilando desse jeito. Pô, agora é uma burocracia Umas 5 toda, escolas. né? Agora não, agora tem essa coisa da área da passeio, mas agora tem um desenho, tem a roupa já mudou um Cara, pouco. quando eu desfilei, amava isso. assim, a primeira vez que eu desfilei, eu lembro que eu já tomei bronca dos caras da organização, porque assim, eu já tava me sentindo. Então eu já tava indo pra galera, só que assim, tem toda uma organização. O lugar do Miguel Falabella na Eu tava aqui, ó, eu vi a galera aqui, eu já tava indo. E aí o cara assim, não pode passar. Aí que eu tava me ligando, não, eu falei, eu tô zoando tudo o negócio. Eu já tava vendo o narrador, eu falei assim, tem gente que tá passando a ala. Porque, cara, eu tava me sentindo. Só é paulista, tá na cara. Não sabe nem Brooklyn, essa olha lá, Você é Brooklyn. Eu vim do morro, cara, porque dá uma emoção, bicho, é um emoção, negócio você é levado. inacreditável. Você é levado. Você conhece o Mestre Chola da Casa Verde? Não, da Casa Verde? Eu acho que era da Casa Verde. Não, porque teve uma vez que a gente tava montando uma peça de teatro com o Fernando Bezerra, daí ele levou o Mestre Chola pra ensinar a gente. E eu comecei a aprender a tocar repinique, cara. Daí tava lá todo mundo. Eram uns 10 repiniques. E eu lá. Daí o Mestre Chola entrou, né? Fazer assim, ó. Daí ele começou a fazer assim. E daí ele foi parando. Parou um lá. Eu falei, puto, o cara tá tocando errado pra caralho. Parou 2, parou 3, parou 4. Daí parou todo mundo, só ficou eu. Eu falei, caralho, o que aconteceu? Daí eles falaram assim. Vocês descobriram quem que tá desandando tudo? Vocês descobriram? Vocês estão entendendo? Escuta aí, puta, cara, acabou. Era a verdadeira aula de como não é, né? Puta, de como não é. Ele ia colocando cada um de lado assim, eu achando que os caras estavam tocando. Arrasando. Aí o Paulo ficando por último. Ficando por último falou, eu sou o exemplo, vai. Aqui tá um exemplo do que não fazer. Errado aí, cara. Mas é uma festa, cara, que é isso mesmo. A gente tem que se jogar. É uma festa genuinamente brasileira, com toda essa carga lá atrás de história. Mas é um lugar pra gente expandir, extravasar mesmo, cara. É muita pressão que a gente passa durante o ano anterior. Então, esse momento é um momento de celebração. De celebração. Mas hoje é de celebração? Ou é uma tensão tão grande agora, que tem todo esse negócio de competição, qual que vai ganhar, qual que não sei o quê, que cria um profissionalismo. Eu já pensei nisso também, que quem deve curtir mais é o cara que vai desfilar, que tá lá só Cara, eu de verdade, assim, eu odeio a coisa da competição. Quando eu nasci, já tinha competição.
né? Mas eu odeio, porque é tão difícil colocar uma escola na avenida. É tão difícil é tão difícil fazer cultura, Sim. né? Cultura, Boa. enfim. Mas aí quando você vê que não há um investimento, né, maciço em tudo aquilo que representa a nossa brasilidade, me dá um susto. E eu estou dizendo isso do teatro, estou dizendo isso da música, estou Sim. dizendo isso, enfim, de vários setores que fica refém dessa disputa da não brasilidade, né? E já é uma coisa tensa. Só que quando eu nasci, já tinha lá essa estrutura de disputa, né? Uma escola disputando com outra. Hoje até assimilo melhor, mas antes eu ficava muito irritado. Eu falava, mas, cara, é tão complicado. E quando você entra nesse universo, é difícil você ser o artesão da escola, é difícil você ser a costureira da escola, é difícil você ser o marceneiro, é difícil você ser o diretor de harmonia, o cantor. Cara, nem o gênio que inventou a ópera consegue fazer uma coordenação do que é a estrutura do carnaval. O carnaval não é uma ópera de rua, é muito maior do que uma ópera de rua, né? É Não, muita quantidade coisa. de coisa envolvida. Eu sempre São penso... alas, são alegorias, são roupas, são cantores. Total. É muita E gente. horas não, de eu trabalho, eu né, como cara? ator, Horas de eu trabalho, sempre né? pego a metáfora do teatro, que eu sempre penso assim, cara, os caras ensaiam o ano inteiro pra fazer uma única apresentação. É uma única. E por isso que eu fico nesse lugar do Barros, falo, cara, e ainda se fizer não sei Perder, o quê, cai pro perde outro um grupo. décimo, Cai pro cai. outro grupo. Então eu Cai fico pro pensando grupo, igual o Barros, eu velho. falo, cara, será que na hora, aquela quanto tempo é o desfile? Tem que ser 50 minutos? 60 minutos. Eu falo, cara, será que nessa uma hora os caras acabam se divertindo? Porque eu falo, Não se será que diverte. fica Eu tenso? acho que os caras que estão ali mesmo. E existe uma história que foi. Teve uma bateria que daí eu não sei quando é que é. Que um cara desandou, cara, fez a escola perder inteira. Existe É a essa tua história? escola. Era a sua repinique do Barros. Até Até hoje é conhecida como a paradinha do De Barros. Até hoje. essa Eles história estão lá é e falam, famosíssima. paradinha do De Barros. É a tua, De Barros. É a tua. O Barros não reparou. Ele não reparou, ele achou que era um Você curso. comprometeu. Quando ele olhou pra frente, você viu que não tinha uns carros assim. Ele foi Era uma parando, avenida. foi parando a Dutra, né? Ele tava na Casa Verde, foi parando a Dutra inteirinha. O Barros achou a bateria lá da Grande Rio. Era um cara que tava aqui e foi cumprimentar uma pessoa que tava lá. Daí deu aquela desandada inteira. Não sei se é isso lei deve disso ser daí. mentira. Hoje, o que eu assimilo hoje? É muito bom, né? Por que eu assimilo hoje a questão do concurso? Porque existem vários grupos. Então tem o grupo especial, né? Aí tem o grupo 1, aí tem o acesso 2, e aí tem uma outra liga que você precisa ganhar nessa outra liga para ir Nossa, subindo. Então, como eu gosto muito de esporte, eu sempre penso na liga como a Champions League. A Champions League. O sonho nosso é fazer parte, né? Vamos lá, Ganhar sim. Libertadores e disputar o Mundial. Exato. Né? Nossa. Então, isso já é. Então, eu tento ver dessa maneira. Então, se você tem isso claro para você, que você está numa disputa e que você vai chegar nessa Champions League, na Liga, já dá uma aliviada. E o que é gostoso quando você já está dentro da Liga, eu já tive o prazer de desfilar na Gaviões, no Vai Vai, né, na Tom Maior, já desfilei em várias agremiações. O barato é você desfilar 2 vezes. E o que é desfilar 2 vezes? É você ganhar o carnaval e voltar no desfile das campeãs. No, aí Então, acabou. quando você volta no desfile das campeãs, independente da sua colocação, né, você é campeão. Porque hoje é tudo decidido no 10º. Isso. E é decidido também numa coisa subjetiva, que é a opinião de um avaliador que está mexendo num determinado momento da escola. A escola está vindo direito. De repente o chapéu de alguém cai e cai na frente do avaliador. Ele fala, o chapéu caiu da ala, não estava bem feito e não sei o quê. Que é, hoje o avaliador, gente, não quero tomar pau de ninguém não, mas ele está nesse lugar da corte. Olha Façam para só. mim o desfile. Faz Entende? Tá no lugar da corte. Então o cara tá avaliando aquilo, né? Se ele se agrada ou se não agrada. Hoje tem hoje tem estudos técnicos para você avaliar determinado quesito, determinado momento que a pessoa está passando ali, mas é de uma
Cara, é o jogo, é o jogo. Você ganhar ou perder, mas é difícil você avaliar que, assim, todas as escolas, elas começam com a pontuação igual. Todas elas têm os seus 300 pontos. Elas começam, né, com isso dentro da sua quadra. Na medida que você vai indo para a avenida, você vai perdendo já algumas coisas. Eu não consegui terminar o meu carro abrir alas. Você já perdeu alguma coisa. Eu não entreguei um documento na hora que devia entregar. Você já perdeu um 10º. Entendeu? Eu não consegui fazer os sapatos da minha bateria. Né? Então, O carro quebrou. O carro quebrou. Então, isso já vai tirando algumas escolas do páreo. Né? Mas mesmo isso, ainda pode colocar uma dessas escolas lá na frente, porque o carnaval ele é disputado de uma linha amarela até a outra linha amarela. Se você entra na avenida e vai tendo problemas na avenida, no decorrer do teu desfile, e o avaliador, o jurado, está olhando aquilo, cara, você vai chegar, talvez, numa situação pior do que aquela escola que entrou e deu um truque. Tem escola que, por exemplo, esqueceu todos os sapatos de uma bateria, todos. Né? E o que ela fez? Colocou meia branca em todo mundo. Então parecia que estava todo mundo de bota. E a distância do jurado lá, o jurado não viu isso. Não viu isso. Achou que era a proposta. Achou que era a proposta. Olha que bota linda, branca, tal. Olha, batucada maravilhosa. E os caras na bateria hiper nervosos, porque não teve o sapato. Então eles desfilaram de meia e ganharam a pontuação máxima. Entendeu? Não vou dar o nome da escola, né? Que é uma escola da Bela Vista. E ninguém sabe que foi de meia. Mas e ninguém sabe que foi de meia, né? Vai que alguém da Bela fala assim, mas foi uma escola. Mas é a expertise naquele momento, de como trazer solução para aquilo. Né? Nossa, e o cara que esqueceu o sapato, hein, irmão? Pô, às vezes. Não, de fazer o sapato. Ele trabalha no pedágio. O cara nunca mais voltou. Não, mas peraí, esqueceu ou não fez? Esqueceu de levar. Não, esqueceu. Ficou no porta-mala do carro lá no estacionamento. Isso é bom, mas às vezes não dá tempo do ateliê terminar o sapato. Entendi. Aí você tem. Hoje, uma escola de samba tem, sei lá, algumas chegam a ter 300 ritmistas. De 250 a 300 ritmistas. Aí você faz 200, não dá para... Exatamente, não dá para colocar. Entendeu? Então tira de todo mundo. Como já teve história de uma outra escola que não deu tempo de terminar a cabeça. A cabeça a gente chama o chapéu. Né? Não deu tempo. Todo mundo meteu uma fita vermelha igual o Rambo, foi. Todo mundo, caraca, que lindo. Olha, conceitual. Conceitual, proposta. Então o avaliador olha lá e fala assim, se eu gostei. Essa aqui é maravilhosa. Original. Original, é É isso. original. Mas isso, não tem nada mais brasileiro que isso, o improviso ali, né? Pra fugir de algo. Vocês, pra falar improviso, vocês são fantásticos. Eu ia falar foda, mas não vou falar. Não, aqui não pode palavrão, a gente Mas, gosta. Tom, Porque aqui é um mas negócio vocês muito... puxaram, impressionante. Não, você que é fogo. Me diga, o que foi fazer o Mussum agora? Cara, fala dessa experiência. Que presente é foi muito esse, Cara, legal, presente hein? maravilhoso. Nossa Senhora. Enfim, há muitos anos todo mundo me confunde como filho do Mussum. Né? E mesmo, eu nunca nem conheci o Mussum. Sou fã do Mussum, eu sou mangueirense, né? Eu sou mangueirense de coração por causa do Mussum. De tanto ele falar aqui nos Trapalhões, né? Que ele falava o tempo todo. Isso. Né? Lá na Mangueira, né? Dona Zica, né? Cartola e tal. E, né? Que tinha um palácio. Eu, quando vi o Mussum a primeira vez falando isso, falei, mãe, vamos pra lá. Lá é lugar da negrada. Tem uma rainha lá, tem Dona Zica, tem o seu Cartola. Lá a nobreza preta tá lá. Tudo é verde e rosa. E dá pra gente ir e ficar bem. Vambora, mãe, vambora. Minha mãe falou, filho, não tem nada a ver, aquilo é morro, igual a nossa comunidade aqui, não vamos pensar nessa viagem. E eu ouvindo o Mussum falar isso, você vai criando uma inquietação, e eu fui me apaixonando, né, pela Mangueira. E apaixonando pela história desse cara. Né, esse cara que é um vencedor, furou um bloqueio num período de transição muito delicada do nosso Brasil, ele conseguiu arrastar multidões, né? Um homem negro dentro de um espaço televisivo passou a ter a visibilidade. Hoje, dentro das redes sociais,
né? A figurinha do Mussum. Nossa, mano. Navega, é a Sim. mais compartilhada. É cerveja hoje, né? A Cerveja cerveja, Mussum, do Sandro, do filho dele. 7 Que horas da corneta. noite de domingo, ele Era- parava o Brasil, Parava o cara. Brasil, os Parava. Trapalhões paravam o Brasil. E a gente parava para ver esse cara, o Mussum. E o interessante de fazer o filme dele é porque muita gente conhecia o Mussum ali, só o Mussum. Não sabe como é que ele chegou a esse nome, como é que ele foi Isso. batizado com esse nome. Não sabe que ele foi dos originais do samba. Não sabe que ele foi do Exército Brasileiro. Não sabe uma história lá atrás desse cara que foi... Ele foi dono de uma ilha, cara. Olha, Louco. ele chegou a ter Ô, louco. dinheiro para ser dono de uma linha. O cara teve uma... Ele teve aqui, acho que foi aqui em Interlagos, ele comprou uma mansão, que ele viajava muito para a Suécia, e lá ele falou, "Pô, essa negra é tudo essa brancada, tudo preconceituosa, eu vou fazer uma Suécia preta." E comprou uma mansão aqui e fez uma Suécia... Ó, tô dando spoiler do filme. Né? mas, puta, E é montou boa. uma Suécia preta. Você entendeu? O cara, então, ele estava muito à frente, e ele usava o humor para fazer a sua crítica em relação ao racismo estrutural que estava aí. Sim. Então, sim. quando fala, negão, a sua vovozinha, não sei o quê, ele dava resposta no tipo de humor, que isso passou a ser, para quem, até hoje, nós, negros, sofremos determinado tipo de racismo, ele passou a usar esse tipo de humor, né, esse tipo de bordão, para demonstrar o seu enfrentamento como aquilo que seria, né, dentro de uma estrutura extremamente racista. Ele criou um personagem que cara, é o carioca. Ele é o carioca, né? O jeito da brasilidade ali. Porque a gente tinha o Ceará, tinha o Dedé, que era o meu paulistinha, tinha o Mineirinho e tinha o Mussum, que era personificação de um estado de espírito que é ser carioca. Nossa, cara. É muito- isso. muito E aí legal. eu fiquei muito feliz em fazer. Você filmou quando? Eu filmei recentemente, né? Recentemente já. E aí tem a direção do Silvinho Guindani, tem o pessoal do Camisa Listrada que está por detrás dessa produção maravilhosa. Tem o Yuri, o Yuri Marçal, né? Sim, fazendo fazendo o Yuri. Mussum jovem. Então, um elenco. Tem o Tauan fazendo que. Ai, que menino fofo. Nós estamos ferrados no O filme. Yuri faz o Mussum novo. Mais novo. Ah, é? Ele faz uma. Então, são 3 fases do filme. Sim. Tem o Taiwan fazendo ele novinho, depois tem o Yuri, e aí chego eu já fazendo o Mussum já na fase dele, já misturado com os programas dos Trapalhões e com a vida dele. Você foi lá só pra pegar o filé mignon do Mussum. Exatamente. Ou não, né? Vamos ver o filme. Mas quando vocês- Vamos não, ver o final do quando vocês- filme, né? Mas quando vocês virem a atuação desse garoto, acabou com a gente, acabou comigo, acabou com o Yuri. É. Nossa, que garoto maravilhoso, que legal, carisma. cara. Não, e ele tinha uma história rica, né? O Mussum, por toda essa história de ter passado pelo samba e Nossa. tal. É. É uma história que vai ser muito surpreendente ver o material que tem, né? E ele Porque- queria ser sambista mesmo. Foi. Cara, a história do Mussum, foi uma transição muito- eu para poder mergulhar um pouco nesse personagem, cara, o Mussum, eu acho que é o cara que mais se deixou levar. Eu sempre acho que ele, por eu ser de Oxóssi, né, na minha religião, eu sempre acho que o Mussum era de Oxóssi. Porque ele nunca errou uma escolha. É muito louco isso, cara. Ele nunca errou a escolha dele. Ele se deixou, ele se permitiu Putz, ser legal. conduzido, né, por esse axé que ele tinha, uma coisa maravilhosa, porque assim, na música ele foi se dando bem. No exército ele estava indo muito bem. É mesmo? Tava O cara indo já muito era bem. general, bicho. Aí, Largou tudo pra fazer o samba. Porra. Você tá confundindo com o Sargento Pincel. ele era um cabo, mas ele tava já seguindo a Largou carreira. tudo. A mãe queria que ele seguisse essa carreira, mas aí ele foi lá, ele tinha essa coisa da música, e ele era música durante um período, só que quando ele foi fazendo TV, cara, aquilo virou Nossa. um lugar muito difícil para ele entender, e ele foi fazendo muito sucesso.
Muito, muito sucesso. E ele não começou, outra coisa, ele não começou nos Trapalhões, ele começou na escolinha do professor Raimundo. Isso. Nossa, eu não Nossa, sabia eu não disso. sabia. Ele não, cara, nunca. Mas isso eu sei. Não, mas isso não é Isso eu spoiler, sei, porque a eu gente fiz que é o teste tapado, né? Ailton, deixa eu Quero então falar uma coisa que você não vai lembrar, mas talvez você lembre e eu lembro. Cara, eu fiz teste com você pro primeiro teste que você passou no Carandiru. Tá brincando? Foi, e a gente voltou junto. Voltou junto eu não sei se foi até a Santa Cecília ali, não sei se você tava do no Folias, do do A Folias. gente voltou conversando, eu lembro até hoje de você no teste, porque o teste colocava 50 cara. Pá! Era maluco. Daí é assim, o primeiro teste é assim, vai lá, galera, improvisa, pá, pá, pá. E a gente lá, daqui a pouco, esse aqui, agarrado com um cara aqui, bicho, não soltava o cara do pescoço, você lembra disso? Não soltava um cara Não era o assim. Regis, não o Regis, que era do não Samba lembro quem que era. Cênico. Daí a câmera foi pro Ailton, pá, e ele lá andando com o cara, daí soltou e falou assim, não, é porque eu e ele aqui, a gente era namorado, então eu não soltei mais ele na mão. E o cara, você lembra, porque eu não soltou, daí, Cara, pô. era muita coisa, era muita gente, né? Daí se passou, acho que porque eram várias. Nossa, várias fases. Eu sei, eu Várias não participei Pra disso. chegar a 111 pessoas, né? 111, Então a fila era gigante. Quando eu vi aquela fila de pessoas no dia do teste lá, foi na Oswald, não foi na Oswald? Foi antes no presídio. Lá, não, sabe onde é que foi? Eu não sei se esse já era o segundo teste. Foi naquele estúdio. Ali perto do metrô Ana Rosa, ali, estúdio 178 Pelotas, ali. da Pelotas, é isso aí. Teve na Oswald também, depois então, voltou pra acho ali. que foi ali, foi o segundo. Não, ali acho que foi o primeiro, cara. Ali foi o meu primeiro também. Eles foram dividindo entre as 50 pessoas. Então, se fazia 50, eles entre as 100 pegavam pessoas. pegavam Todo mundo que passou pelo processo do Carandiru em processo de testes, foi um negócio realmente puxado, né? Muito De puxado. muitos testes, Muito muitas puxado. coisas e fases e não sei o quê. Muito puxado. E o Ailton vai lá na primeira. A gente tava. E aí o que me levou, acho que fazer. Eles perguntaram lá quem podia ficar de stand-in fazendo réplica para outros personagens. Né? Eu me ofereci, né? Falei, pô, tô fudido. Eu trabalhava antes na comércio exterior, não era isso? Comércio exterior e na lotação clandestina. Eu trabalhava no comércio exterior. Não, porque eu sei, porque ele falava, eu trabalho com comércio exterior. Que ele vendia as coisas. Esporte alternativo. Tá no esporte alternativo. Esporte alternativo não legalizado. Não convencional. Não convencional. Mas comércio exterior eu peguei essa piadinha. Era boa demais. Ele falou assim, o que você faz? Eu trabalho com comércio exterior. Camelô não, eu trabalho com comércio exterior, cara. Eu vou pro Paraguai, compro minhas bugiganguinhas, ponho minha barraquinha e vendo. Era isso mesmo. A gente tá falando de que ano isso aí? Fazia Folias, né? Fazia Folias. Você era do Folias, ali na Santa Cecília. Eu morava ali do lado. É recente, 90 e pouco. 90 e pouco. 90 e pouco. Folias, pra quem não é de São Paulo... é 2002. Não, mas eu tava no Folias ali, 98. Tá, final dos anos 90. Não, mas o teste foi ali, 99. 99. Não, foi em 2000. 2000? Foi em 2000. Pra quem não sabe, Folias era um grupo de teatro aqui de São Paulo. Que ainda tem ali na Santa Cecília. Que tem. Eu vi uma peça do Marco Antônio Rodrigues, direção do que você fez, que é o... Babilônia? Não. Otelo. Eu te vi fazendo Otelo. É mesmo? Arrasou. Nossa, era fortíssimo. Eu gosto das coisas do Marco Antônio. O Marco já vi muita coisa boa lá. Ele é punk. Eles estão ainda lá com o espaço? O Folias tá lá, eu, Marco, Dagoberto, Alberto Dorgan. Hoje a gente faz parte só de um grupo de conselho que às vezes é acionado para estar lá, mas tem outras pessoas. Mas a gente vira e mexe, a gente está fazendo parte de alguma história lá do Folias, de algum Um levantamento. Mas teatro você está envolvido ou faz tempo que você não está fazendo? Cara, o que eu tô querendo agora nessa brincadeira da escola de samba? Eu não quero que aquilo fique só um local para escola de samba. Né? Eu tenho feito contato com algumas pessoas, com alguns professores de teatro, né, de pessoas, de amigos de teatro, que queiram às vezes dar uma oficina ou alguma coisa lá para ver se a gente consegue também começar a fazer um trabalho cênico naquela região, que é uma parte periférica ali do Jabaquara, na Vila do Encontro. Eu acho interessante a gente trabalhar essas ferramentas. Lá também eu quero que tenha curso de cinema, gastronomia, então para que não fique refém só da estrutura do carnaval. E tenho dialogado algumas vezes com a Lígia Cortez,
que é a coordenadora do Célia Helena, Célia né? A Helena. diretora do Célia Helena, para ver se a gente faz uma ponte com aquele espaço para a gente começar a ter aula de teatro na periferia. Que legal. E Poxa, que eu estou discutindo bacana. com ela uma questão da disciplina preta, que eu quero começar a colocar alguns autores nacionais e africanos para a gente começar a também ter uma outra visão do que é essa arte, né? E é isso. E você acha que isso é um baita projeto, né? É uma coisa Isso vai te maluca. ocupar. Você vai, Muito. então, você vai meiar com o trabalho de ator ou vai começar a pender para A gente já faz isso. Eu não né? sei, cara. Não, mas é que isso é um projeto eu vou me deixar audacioso. levar igual o Mussum. Sei. Eu vou me deixar levar igual o Mussum. Porque como a gente... pô, assim como vocês, que tinha uma trupe de teatro. De repente, né, foi para um canal do YouTube. E hoje tem esse alcance gigante, né? Vocês também não saíram do teatro. Não. A peça é Sim. maravilhosa, irmão. Porra. Então, quer dizer, a minha ideia é continuar fazendo isso. Inclusive, a ideia também é ter um canal dentro das redes para a gente começar a falar desse mergulho. Falar do samba, falar dos nossos mestres griots, falar dos nossos mais velhos, falar da potencialidade que tem nesses lugares, de falar de alimentação saudável, vai que a gente consiga... um dos projetos que a gente tem lá é fazer o Masterchef Favela, sabe? Como é que faz o Masterchef Favela? Pegar as plantas alimentícias não convencionais, que dá para o cara fazer no quintal, e tentar fazer uma coisa elaborada, chamar um grande chefe, dar esse curso para a gente, a partir daí, a gente ver como é que... Né? Fala de comidas de terreiro, como é que a gente... Qual é a elaboração que tem nessas comidas da diáspora, aí tentar colocar isso e levar. Vamos fazendo. Pô, cara, mas Não, são fazendo. ideias muito Nossa, boas. cara. Para que não vire só carnaval, não. E aí criar uma equipe, o que a gente está fazendo agora de 2019 para cá, é dando base para a nossa equipe se estruturar, pegando pessoas com determinadas expertises para que elas coordenem determinado núcleo, e eu vou tentando entender como é que eu junto um grupo de pessoas para a gente estar na elaboração desse projeto todo, porque tem coisas que eu não tenho esse alcance, eu sei que dá certo, eu tenho a intuição, eu tenho o axé de falar, isso aqui é um caminho, vamos fazer isso aqui. Mas eu preciso juntar pessoas que já tenham... Mas essa é a coisa É. do líder, né? Você ter o caminho e achar as pontes. Quem as faz pessoas, essas quem é que vai pontes fazer isso? para fazer a coisa acontecer, né? A ideia é essa, deixar esse lugar... Porque são disputa de território, né? E a gente tem que disputar, eu acho que a cultura ela tem que ser disputada em territórios. Assim como o Pombas Urbanas está lá, sabe, lá em Itaquera, desenvolvendo o trabalho. Assim como o grupo do Tuov, do César Vieira, durante mais de 50 anos, vem fazendo esse tipo de trabalho, trabalhando na base, dando essa cultura, que hoje em dia a nossa educação convencional não dá. Quando eu entrei na escola, né, meu falecido irmão era um ano mais velho do que eu. Então, meu irmão tinha música, tinha francês e tinha teatro. Aí eu entrei no colégio, não tinha mais nada disso. Aí eu falei, cacete, por que meu irmão teve isso? Nossa, cara. Então, aí eu fui, tá vendo meu irmão desenvolvendo algumas coisas que eu não tinha mais. Nossa, e hoje vão tirar tudo. Não, né? já Agora. tiraram, Nossa. mas... Calma, Mas calma. tempo ao tempo. Nós temos artistas fazendo coisas para dar esse respiro, trazer essa leveza, né? Enfrentar esse momento sombrio, né? Tentando entender, né? E tentando recalcular o caminho. Não vou falar recalcular na rota, mas recalcular o caminho para ver para onde a gente vai. É Sim. possível ter um mundo melhor. E nós vamos chegar lá. Com certeza. Vamos chegar lá. Ailton. Ailton. A gente ficou falando da Zona Norte aqui. Ailton do Senna. Serra, já mano, fiquei. mano. Ailton, a gente tem sempre um momento aqui que a gente pede para os nossos convidados indicarem alguma, já que a gente está falando de internet, as pessoas invariavelmente vão estar vendo a gente através de alguma rede social, alguma rede, algum perfil que você goste, que você acha que ele tinha que atingir mais pessoas deveriam conhecer aquele perfil, o trabalho daquela pessoa, daquele grupo, seja lá qual for o segmento que você acha bacana.
O cara pego de surpresa, né? Se quiser procurar, às vezes a pessoa vem aqui, convidado vem, procura no eu tenho que Instagram. procurar, porque assim, tem muita coisa que eu gostaria de indicar, que estou conectando algumas frentes agora. Mas tem uma rede que eu acho que é importante para as pessoas começarem a trabalhar também, porque eu participo do movimento preto, né, do movimento negro. Então, tem algumas pautas que são importantes para a gente entender. E as pautas que a gente fala, não basta ser você ter a consciência de que você não é racista. Você tem que começar também a se debruçar nessas questões, né, para que a gente possa resolvê-las junto. Então, uma das coisas que eu acho legal as pessoas seguirem aí é o movimento Black Money, que está nas redes sociais. Tentar entender como é que vocês podem fortalecer, como é que a gente pode fortalecer, porque eu acho que esse dinheiro pode ajudar, esse dinheiro investido, né, no movimento Black Money pode ajudar muito a desenvolver projetos de grande profundidade que a gente está mergulhando nesse momento. É isso. Muito bom. Essa página é muito boa mesmo. Ela tem Nossa, uma função muito bacana, assim, pro muito bacana. desenvolvimento. Muito bacana. É isso. Prazerzaço. Prazer ter você aqui. Prazer estar com vocês. Adorei, querido. Adorei mesmo. Muito bom. Cartão palhaço. Só pra falar isso.